Senhor, vamos entender um pouquinho o contexto dessa mensagem. Se nós voltarmos aí um pouquinho mais no capítulo 24, e aí no capítulo 24, o texto aqui, pelo menos o título aqui na minha Bíblia está escrito assim: o sermão profético, começando no capítulo 24. O sermão profético, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras e ele começou a falar como seriam os últimos tempos e como seria a vinda do Senhor. E esse trecho, a partir do 24, chamado de sermão profético, o Senhor começa a falar: olha, vocês vigiem, vocês oram, porque ninguém sabe o dia e a hora. E os discípulos, ouvindo aquilo ali, eles ficaram preocupados e eles perguntaram ao Senhor: Senhor, quando vai acontecer todas essas coisas? E Jesus começa a explicar, e Jesus fala algumas parábolas. Aí Jesus fala da parábola da figueira, exortando a vigilância, fala da parábola do bom servo, e aí chegamos aqui na parábola das 10 virgens. Essa parábola das 10 virgens, Jesus ali fazendo o seu sermão profético, falando da vinda do Senhor, e aí ele faz uma comparação com o casamento judaico. E nós já sabemos um pouquinho do casamento judaico, porque tem ali as bodas de Caná da Galileia, né, o primeiro milagre de Jesus. E o casamento judaico, ele acontecia em 3 etapas. Primeiro, os pais firmavam um casamento entre seus filhos. Era um compromisso feito com os pais. E às vezes esses filhos eram ainda crianças. Aí era a primeira etapa. Já estavam ali comprometidos, já havia um compromisso. Depois, quando esses filhos cresciam, o noivo ia até a casa da família da noiva, pagava o dote e era então celebrado o noivado. Mas ainda permanecia cada um na sua casa. Foi a mesma situação entre Maria e José, que já estavam comprometidos, mas ainda não moravam juntos. E ali a terceira etapa é o casamento propriamente dito. Então, para esse casamento, o noivo pegava ali os seus amigos, a noiva convidava as suas amigas, que se fosse hoje seriam as damas de honra ou as madrinhas, e aí todas eram virgens, moças solteiras, que se uniam ali na casa do pai da noiva, e juntas ficavam em preparação para a celebração da cerimônia. E aí, normalmente, ao pôr do sol, o noivo vinha com seus amigos e a procissão, e então começava-se a celebração do casamento e a festa, que poderia durar até 8 dias. E quando Jesus faz essa parábola ali, ele fala de 10 virgens, 10 lâmpadas, era porque normalmente nesta procissão havia 10 lâmpadas. Porque as lâmpadas, elas eram usadas para identificar as noivas, né? A noiva, suas madrinhas ali, e também para iluminar o caminho durante esse trajeto. Então Jesus está fazendo uma analogia ali ao casamento, e ele fala que havia naquele lugar, narrando, né, essa situação. Aí a gente começa a observar como o Senhor Jesus ele é bom, como ele é sábio, e como ele ensina com tal simplicidade que ninguém resta dúvida. Então, se a gente for observar, a gente percebe as 10 virgens. Quem são as 10 virgens? As 10 virgens estão na igreja. Somos nós, que somos consideradas a noiva do Cordeiro. O noivo, Jesus, que é o noivo da igreja. O azeite, ele representa a unção, o Espírito Santo. E a lâmpada, ela representa a vida e o testemunho do crente. Então agora nós já sabemos quais são os elementos desta parábola: a igreja, o noivo, a lâmpada, o azeite. Amados do Senhor, estamos aqui como igreja nesta noite, e todos nós somos noiva do Senhor. Todos nós fomos chamados à salvação. Todos nós somos convidados à salvação de Deus. E aí, quando Jesus fala das 10 virgens, nós somos essas 10 virgens. Estamos todos aqui nos preparando para o reino de Deus. No entanto, nem todos que estão nas igrejas serão salvos. E aí a palavra diz: das 5 nécias e as 5 prudentes. Porque nem todos estão com suas lamparinas tendo azeite e, sobretudo, tendo o testemunho e a vida cristã preparada para encontrar com o Senhor.
Aí imagina que a Bíblia fala da lâmpada, né? As lâmpadas que as 10 virgens prepararam. E quando Jesus usa essa simbologia, ele mais uma vez está fazendo referência lá a Mateus 5,14, quando diz que nós somos a luz do mundo. O crente deve ser a luz do mundo, o crente deve levar a sua lâmpada. E essa lâmpada ela serve para iluminar o caminho. Ela serve também para dar testemunho. Porque a Bíblia diz que a lâmpada ela não deve ser colocada embaixo da mesa, mas no alto para que todos vejam. E essa lâmpada representa o testemunho do crente. Essa lâmpada representa a vida do crente. E essa lâmpada também ela tem um recipiente para guardar o azeite simbolizando o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, que não pode faltar na vida do crente. Quando a Bíblia nos diz que todos aqui estamos sendo chamados, estamos sendo convidados, ela está se referindo também à preparação e à santificação. Mas na igreja, infelizmente, nem todos estão no mesmo espírito, nem todos estão na mesma fé e nem todos estão preocupados com sua vida espiritual. E agem de forma negligente com sua vida cristã, agem de forma negligente na sua caminhada cristã, como aquelas virgens nessas. Observe que se nós estivéssemos aqui num outro ambiente e perguntássemos aqui qual a sua religião, todos iam dizer que teriam uma. Aí todos têm uma religião. Mas o fato de ter religião não garante a salvação. Todos estão chamados. Todos estão sendo chamados. Todos estão sendo convidados. Todos estão qualificados. Mas de fato todos estão preparados para entrar no reino de Deus. Aí observe que aquelas virgens ali, quando elas foram convidadas ali por aquela noiva, elas se prepararam para aquele momento. Estavam no lugar certo, possuíam os atributos certos, mas no entanto lhes faltou o principal, que era a unção, que naquele caso específico foi o azeite. E a Bíblia diz que aquelas noivas elas estavam ali, preparadas para aquele momento, elas haviam se preparado para aquele momento, elas estavam ali aguardando, e a Bíblia diz que o noivo demorou a chegar. Estamos todos nós esperando o Senhor. E o noivo demorou a chegar. E a Bíblia diz que aquelas virgens adormeceram. Foi esperando e foram cansando. Oh, amados, quantas vezes também a gente se cansa com as coisas deste mundo? Quantas vezes a gente se entedia na nossa vida cotidiana com as coisas que vão acontecendo, às vezes se entedia até com as coisas que acontecem na igreja, se entristece, e por um momento também a gente até adormece. O adormecer quer dizer ficar inativo. E quantos crentes também ficam inativos na casa de Deus? Deixam de estar na presença de Deus para estarem participando de outras coisas. E muitas vezes ainda estão nas igrejas e o pensamento está longe. Isaías 29:13 vai dizer assim: olha, por isso o Senhor diz, pois esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens aprendidos de cor. Isaías 29:13. E aquelas moças ali, o noivo demorou, elas adormeceram. E se nós formos olhar a nossa vida, crente inativo, que mal participa do culto. Aí chama para evangelismo, não posso. Chama para oração, não posso. Chama para fazer uma visita, não posso. Amados, crente que passa a semana toda sem fazer um esforço para vir na igreja. Crente domingueiro. Como é que está as lâmpadas desse crente? Como é que está a unção? Será que não estão adormecidos igual as 5 virgens nessas? Porque elas adormeceram. O noivo demorou. E ali chega um momento, daí a pouco eles ouvem o barulho e alguém grita assim: ó, lá vem o noivo. E aí acordou todo mundo. E sabe que horas era? Meia-noite.
casamentos lá na tradição judaica, eles começam ao pôr do sol. Mas esse noivo demorou. Se ele tivesse chegado na hora que eles esperavam, elas estavam todas despertas, com suas lamparinas acesas e preparadas. Mas a Bíblia diz que o noivo tardou e chegou numa hora em que não esperava. Então Jesus ensinando ali aqueles discípulos, falou: olha, estai, pois, apercebidos, porque não sabeis o dia nem a hora. E nós estamos todos esperando a vinda do Senhor. Mas se eu morrer hoje, Jesus veio para mim hoje. Para onde vai minha alma? Já se perguntaram isso? Porque agora estamos aqui, mas daqui a um minuto nós não sabemos porque pertence ao Senhor. E ali, quando aquele noivo chega, elas levantam tudo correndo. Eu creio que alguns foi correndo lá na bacia para lavar o olho, né? Lavar o rosto, passar a mão no cabelo. E de repente, quando passa a mão nas lâmpadas, as lamparinas das nessas estavam apagadas. Como é que está a tua lâmpada diante do Senhor? Você já se fez essa pergunta? Será que você está se esforçando? Nós estamos nos esforçando para levar uma vida cristã que agrada a Deus, que de fato nossa alma está preparada para encontrar com o Senhor? E ali, quando aquelas 10 virgens se levantam e começam a se arrumar e se preparar para encontrar com o noivo que já estavam chegando, as nessas tinham suas lâmpadas apagadas porque o seu azeite acabou. Senão vocês não vão ouvir. E ali elas olham para as prudentes que tinham levado, além da lamparina, levaram o azeite em reserva. E elas reabasteceram suas lâmpadas e acenderam novamente as suas lâmpadas, porque elas tinham azeite consigo. E as nessas, quando viram que as suas lâmpadas estavam apagadas, elas falaram: olha, dá um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes eram de fato prudentes. Porque se elas fossem nessa, falavam: toma, cada uma dava um pouquinho e completava. Mas amados do Senhor, lembrando que esse azeite representa o Espírito Santo, representa a unção de Deus que está sobre nós. E como é que a gente dá o nosso Espírito Santo que está em nós para alguém? Por isso a Bíblia diz: a salvação é individual. Por mais santo que o crente seja, ele não pode salvar seu filho, nem sua mulher, nem seu irmão. Porque a salvação é individual. E aí as prudentes disseram: olha, a gente não pode dar o nosso azeite, porque se a gente der a vocês, vai faltar para nós. Então vocês vai lá, os estão vendo e compram. E aquelas nessas saíram correndo a comprar. Mas era meia-noite. E elas saíram a comprar o azeite. E quando elas saem para comprar,
noivo chega. E ali o noivo chega e entra, né, para as bodas, para a festa, e a porta é fechada. Então aquelas nessas, quando elas retornaram, ela bateu naquela porta e elas viram que o porteiro já tinha seguido, que não tinha mais como elas participarem. E elas ficaram à porta gritando: Senhor, Senhor, abre-nos. E aí está aí a resposta, no capítulo 12, está escrito assim: em verdade vos digo que não vos conheço. 25:12. E o noivo respondeu aquelas moças: não vos conheço. Então, amados, eu fiquei refletindo sobre esta palavra e eu destaquei aqui 3 aspectos, 3 lições que nós podemos aprender. A primeira lição é atender ao chamado. Então, quando nós vemos ali que aquelas meninas, aquelas moças, aquelas virgens, elas foram convidadas, eu creio que aquela noiva, que a noiva do cordeiro, não tinha só 10 amigas, mas ela, entre todas as amigas, ela convidou ali as 10, e as 10 aceitaram. E quando essas 10 aceitaram o convite para fazer parte daquelas bodas, para estar ali com suas lamparinas, fazendo parte daquele cordeiro, essas virgens, elas começaram a se preparar para aquele momento. Eu acredito que elas se preocuparam com o vestido, se preocuparam ali com o banho, com os olhos do azeite. Elas se preocuparam com a aparência física, com a armação estética, porque iam participar de um casamento. Seriam figuras de destaque no casamento. Então elas atenderam ao chamado e se preocuparam com essa arrumação estética. E tem crente também que fica assim, preocupado com a aparência, em ter a aparência de Deus. Mas ser cristão é muito mais do que a aparência. E quando nós atendemos o chamado do Senhor, a gente tem que vir disposto a obedecer o Senhor. Mateus 11:28, Jesus diz assim: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando Jesus nos chama, a gente pode vir do jeito que tiver, não precisa preocupar com a aparência, não precisa preocupar com a vida de pecado. Mas se atendermos o chamado do Senhor, precisamos vir saber que viemos disposto a ser mudado, a ser transformado, até o nosso caráter humano trabalhado pelo Senhor. Isso é atender o chamado, que vai muito além de ter uma aparência de cristão. Aquelas virgens, elas tinham ali a aparência, tinham até a lâmpada, mas isso de nada serviu, como a religião também não garante salvação. Como o fato de elas todas estarem ali prontas para participar daquelas bodas também não lhe garantiu lugar. Então a primeira lição que a gente tem é atender ao chamado. E esse chamado, ele implica em compromisso, ele implica em disposição e ele também implica em coragem. Quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, e ali quando Paulo foi chamado, ele estava ali a caminho de Damasco, já para prender alguns cristãos, para perseguir a igreja do Senhor. E ali quando Jesus fala com ele, Jesus fala assim: Paulo, dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque para fazer a obra de Deus, para atender o chamado de Deus, precisa ter coragem. Coragem de mudar aquilo que não agrada o Senhor. Coragem para ser verdadeiro e ser honesto na fé e não negar essa fé. Precisa ter compromisso com Deus. E precisa ter disposição para fazer a obra de Deus. Porque não basta só ter a lamparina, tem que ter o azeite. O segundo aspecto que eu observei nessa palavra é o se preparar. E nós vimos, aquelas moças, elas atenderam. E ela por um momento até tentaram se preparar. Mas a preparação principal que aquelas moças esqueceram, aquelas 5 nécias, foi do azeite.
A única coisa ali que faltou para elas, para que entrassem ali naquelas bodas, foi o azeite. As vestes estavam certas, o lugar estava certo, elas estavam qualificadas, e a única coisa que faltou foi o azeite, que nesse caso representa o Espírito Santo de Deus. E isso também sabe o que é que envolve, amados? Santificação. Então, se preparar é cada dia se santificar. Oséias 6,3 diz assim: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta só conhecer, né, irmãos? Tem que prosseguir conhecendo. E esse prosseguir conhecendo é o processo que a gente faz de conversão diária, dia após dia, porque todo dia a gente peca. Todo dia também, às vezes, a gente quer dormir, quer ficar inativo. Então a gente precisa dia após dia se santificar. A gente precisa dia após dia buscar. A gente precisa dia após dia dar lugar. Lá em Hebreus 12:14 vai dizer assim: olha, seguir a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação é um dos preceitos bíblicos que Deus não abre mão na vida do crente. É a santificação. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E esse santificar é um processo que é feito também todo dia. Santificar quer dizer tornar-se santo. Todo dia dando lugar, todo dia buscando, todo dia clamando, para que o Senhor venha ter misericórdia. E sabe por quê também? Para que a gente não apague o Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos produzir frutos para o reino de Deus. Então, se preparar também quer dizer isso, produzir frutos para o reino de Deus. O que nós estamos fazendo para o reino do Senhor? O que nós estamos fazendo para que mais pessoas conheçam o Senhor, para que mais vidas sejam salvas? Que tipo de fruto nós estamos dando para o reino de Deus? Dentro do processo de santificação, o crente que busca a santificação, ele também tem os frutos do Espírito. E na vida do crente tem que também ter os frutos do Espírito. E lá em Gálatas 5 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então quem busca o Senhor e tem o Espírito Santo também tem esses frutos do Espírito. Agora eu pergunto: que fruto nós estamos produzindo para o reino de Deus? Estamos com as nossas lamparinas acesas de forma que as pessoas veem em nós a luz de Deus? Porque somos chamados a ser luz. Ou a nossa lamparina já apagou e a gente nem se deu conta. As pessoas que não olham para nós e temos visto o servo do Senhor, temos visto um crente em Cristo Jesus. Em John, e eu meditando aqui dentro desse aspecto de se preparar, e aí eu lembrei, eu falei assim: o principal de tudo isso veio na minha mente: não extingais o Espírito Santo. Eu fiquei martelando, e aí eu não lembrava a referência, e aí eu fui procurar. Peço aos irmãos que abram a Bíblia aí em Tessalonicenses 5, que eu quero que vocês acompanhem. Que coisa mais interessante, irmãos, porque a Bíblia ela nos dá a resposta para tudo. O segredo é meditar nessa palavra. É uma palavra muito rica e a gente pode aprender muito. E o Espírito Santo, professor que nos orienta. 1 Tessalonicenses capítulo 5. E aqui, dentro desse aspecto do se preparar para a salvação, olha o que vai dizer aí, ó, a partir do versículo 16. Eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo, porque nosso tempo já está acabando ali. E diz assim: 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Acompanhe aí, você que abriu. Regozijai-vos sempre. Isso dentro do se preparar para encontrar com o Senhor. Observe o que Paulo está dizendo aqui em Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito Santo. Não desprezeis as
Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Olha que interessante isso. Todo crente precisa meditar e conhecer essa palavra. Porque, amados, quando erramos, também erramos consciente. Porque a palavra está aqui para nos instruir, está aqui para nos orientar. E também para nos preparar, precisamos conhecer essa palavra. Mas conhecer a palavra é tão importante. E Satanás, quando foi tentar Jesus, ele tentou Jesus com a palavra. Não é incrível isso? Satanás foi tentar Jesus e ele tentou Jesus com a palavra. E aí ele falou para Jesus: olha, se tu és crente mesmo, manda que essas pedras se transformem em pão. Está na palavra. E Jesus também respondeu na palavra. Vocês estão observando aí, mas como isso é importante na vida do crente? Conhecer a palavra de Deus. Porque por meio dessa palavra a gente aprende. Por meio dessa palavra a gente adora a Deus. Por meio dessa palavra a nossa vida cristã é edificada. Então quando Paulo diz aqui, olha, não extingais o Espírito Santo. Porque a nossa lamparina tem que permanecer acesa. O nosso testemunho de crente tem que permanecer em dias. Porque nós de fato não sabemos o dia e a hora. E o terceiro aspecto que eu quero destacar nessa palavra aqui, não menos importante, não chegar atrasado. As 5 virgens dessas, elas saíram para procurar o azeite, mas já era meia-noite. Meia-noite tem algum mercado aberto, tem alguma venda aberta? Era uma hora em ponto. E foi essa hora que o noivo chegou. Nós não sabemos o dia que Cristo vai voltar. E quando ele voltar, não vai dar tempo de comprar azeite. Porque quando voltar, vai estar chegando atrasado. Então, o primeiro aspecto, atender o chamado. O segundo aspecto, se preparar. E o terceiro, cuidado para não chegar atrasado. Coloque em dia a tua vida espiritual. Coloque em dia a tua vida com Deus. Porque nós não sabemos o dia e a hora. Lá em Mateus 24, aí, só um pouquinho antes, ele vai dizer assim, vocês que estão ainda com a Bíblia aberta, está dizendo aqui, ó, no 24, 36. 24, 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Estamos vivendo os dias anteriores, como no dia que Noé entrou na arca. O povo comia, bebia, casava, festejava, e então Noé entrou na arca. Quando Noé entrou naquela arca, o anjo fechou a porta por fora, o dilúvio começou. E assim a Bíblia está dizendo que se assim será a vinda do Filho do Homem. Estamos aqui numa aparência de normalidade. Estamos todos aqui felizes, reunidos, esperando a volta do Senhor. Enquanto isso, a vida vai seguir. Mas vai chegar o momento que o Senhor virá. E aquele que chegar atrasado não vai ter lugar nas bodas do Cordeiro. Então vamos procurar manter nossas lamparinas acesas. E vamos procurar todos os dias cultivar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Que é para quando Jesus voltar, nós estejamos com as nossas lamparinas acesas e vigilantes para encontrar com o Senhor. E até lá, nós ficamos com o que João escreve lá em Apocalipse. Apocalipse 3:11 diz assim: guarda o que tens, ou conserve algumas lições. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então que possamos guardar a nossa vida em Cristo Jesus. Porque certamente Ele virá. E quando Ele vier, deve nos achar também vigilantes. Porque Cristo virá. Amém?
Glória a Deus. Eu convido os irmãos a se porem de pé. Vamos estar louvando o Senhor.